Quer te ouvir aqui sobre essa derrota, né, flagrante do Sérgio Moro, que queria ser candidato por São Paulo. Até a Rosângela Moro ia ser candidata por São Paulo. Nenhum dos dois, segundo decisão da Justiça Eleitoral aqui do Estado, eles não podem mais ser candidatos aqui no Estado de São Paulo. Gisele, foi uma fraude, tá? A comunidade foi uma fraude, o Moro fraudou, ele mentiu, ele forneceu um endereço falso, ele nunca morou em São Paulo, já se sabia, mas ele contou uma história e juntou alguns documentos que não comprovam o domicílio dele em São Paulo. Então, ele achou o seguinte, que ele ainda é aquele cidadão acima da lei. O Moro se considera acima da lei, se considerou, senão não teria Lava Jato. E no julgamento de hoje, o relator, né, achei muito interessante que o relator colocou aqui, que foi justamente a questão da permanência dele em São Paulo. Então, você tem aqui, olha, o Moro, o relator do caso foi Maurício Fiorito. Quer dizer, a decisão, nós já sabemos, foi 4-2, poderia ser 5-2 ou 4-3. Quando foi 4-2, o julgamento acabou porque não tinha mais como reverter. Então, a decisão já estava tomada pelo TRE de São Paulo. O Maurício Fiorito, que foi o relator, ele disse o seguinte, ele analisou os documentos do Moro e falou, olha, o que ele juntou foram 3 noites, comprovação de que ele dormiu 3 noites em dezembro em São Paulo, 6 em janeiro, 6 em fevereiro e 6 em março. Ele falou, olha, isso não comprova domicílio, ele não mora aqui. E lembrou que ele era o vice-presidente do Podemos lá no Paraná, até pouco antes de vir de transferir o domicílio dele. Então, se ele era vice-presidente do Podemos, tinha os compromissos todos políticos lá, o domicílio dele era lá. Então, houve uma fraude, o nome correto é esse. O relator fala que não pode se falar em má-fé, mas houve uma fraude para que ele tivesse, então, condições de disputar a eleição aqui por São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo ele poderia ter, eu imagino que seja esse o projeto dele, um número grande de projetos, de votos, como era o caso da Janaína Pascoal, foi o caso da Janaína Pascoal, e ter, assim, alguma repercussão maior no Congresso Nacional. O que acontece agora é que não poderá disputar cargo por São Paulo, embora possa recorrer pelo TSE, mas a decisão que vigora neste momento é a do TRE. E ele então não poderá disputar por São Paulo, o domicílio dele, em princípio, se restabelece no Paraná, agora eu preciso ver se ele poderia ser candidato lá pelo Paraná. Mas o que acontece é que ele foi completamente desmoralizado, como tem sido. O Moro enganou o Brasil, ficou rico, está insistindo para ter alguma relevância política, mas as instituições brasileiras todas estão rejeitando o Moro. Ele hoje é um juiz parcial, um juiz que assumiu um caso mesmo sendo incompetente, isto decisões do STF. Ele hoje, reconhecido por um colegiado, TRE, por um colegiado, ele fraudou o domicílio em São Paulo, portanto, poderia, em tese, até se discutir crime de falsidade ideológica, embora isso não se fale na decisão de hoje, dos votos não houve referência a isso, mas se poderia alegar algum crime de falsidade, porque ele deu uma informação falsa em documento público, em uma repartição pública. Então, ele poderia também ser sancionado por essa razão, mas isso não está na decisão. Mas esse é o Moro. Então, o Moro hoje, desde um lado, pode, não vai se candidatar por São Paulo, pelo menos pela decisão de hoje, e eu entendo que o Brasil está numa luta hoje muito grande. Tanto essa vitória da democracia, uma vitória da instituição republicana, da justiça eleitoral, porque a vitória foi da justiça eleitoral em São Paulo, quanto lá a vitória na segunda turma, que foi a anulação de uma decisão política do Cássio Nunes, as duas, elas fazem parte do mesmo cenário, ou tem o mesmo enredo. Na verdade, é a sociedade brasileira tentando se acertar, essa que é a verdade. Se acertar
depois, ou acertar o seu passo depois do que fez nos últimos anos, do golpe. Na verdade, é quase um reconhecimento de golpe, do que aconteceu no Brasil. Então, essas decisões são uma correção de rumo, eu vejo assim. Vai dar muito trabalho, nós temos muito trabalho, porque nós temos hoje um criminoso ocupando o Palácio do Planalto. Criminoso, porque quando ele diz que não vai cumprir decisão do judiciário, ele está cometendo crime de responsabilidade. E se ele vier a não cumprir efetivamente, então você terá um crime previsto no Código Penal, que é um crime de desobediência. Então nós temos um criminoso no Palácio. Temos um criminoso porque o Moro, que foi um outro juiz que cometeu crimes, ajudou o Bolsonaro a se eleger. Então a sociedade está tentando corrigir o seu rumo, assim eu entendo. É isso que eu vejo. Corrigindo. Existem muitos adversários a serem vencidos, mas serão vencidos, porque a razão está do lado deste movimento hoje da sociedade brasileira, um movimento democrático, um movimento de caráter institucional, sim, que é para preservar o Brasil, é para salvar o Brasil. E eu entendo que isto, nós teremos essa vitória, todos têm responsabilidade sobre isso, todos. Como eu disse, abrindo o meu comentário, esta é a eleição mais importante da história da República.